A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Nós estamos terminando então a primeira carta de São Pedro e amanhã nós vamos começar a segunda carta de São Pedro. A segunda carta de São Pedro tem apenas 3 capítulos, é rapidinha. E logo depois da carta de São Pedro nós vamos ler a carta de Judas, tá bom? Bom, a carta de São Pedro possivelmente não foi escrita por São Pedro, e sim por algum discípulo de São Pedro. Ela deve ter sido escrita no final do primeiro século ou até no começo do segundo século. A segunda carta de São Pedro tem muito conteúdo da carta de Judas. A carta de Judas tem um único capítulo, mas a carta de São Pedro tem pelo menos 12 pontos em comum com a carta de Judas. A carta de São Pedro, a segunda carta de São Pedro, ela tem 3 capítulos, como eu disse. Ela começa falando de fazer o bem, de permanecer no bem, de fazer as coisas certas. Depois ela fala sobre os falsos profetas e, por último, fala da parousia, da vinda de Jesus Cristo. Ela foi escrita para dar ânimo, né, para os primeiros cristãos. É uma carta também destinada aos cristãos dispersos, né, do mundo. Não tem uma comunidade específica. Ela difere um pouco da primeira no seu conteúdo. Ele é muito mais doutrinal, e por isso também um dos motivos que os estudiosos entendem que não foi Pedro que redigiu, e sim um discípulo, um apóstolo, um seguidor, alguém que aprendeu com Pedro e que escreveu no final do século. Ela foi escrita depois da carta de Judas, tá? Então, eu falei que tem 12 pontos em comum entre as duas cartas. Na verdade, a segunda carta de Pedro foi inspirada na carta de Judas, tá? A carta de Judas foi escrita primeiro e depois a segunda carta de São Pedro. Ok? Boa leitura, Deus abençoe. É uma carta curtinha, rapidinha. No domingo eu já devo colocar aí alguma informação a respeito da carta de Judas. Tchau, fica na paz, que Deus te abençoe e uma santa leitura. Estamos no mês da Bíblia, hein? Graças a Deus, em 2021, que nós estamos vivendo, 2021, nós podemos celebrar o mês da Bíblia lendo a Bíblia todos os dias. Isso não é legal? Tchau, fica com Deus. Deus abençoe.